Havia um rio muito grande que vinha desse lado. Era um rio que tinha uma água turva e quando se olhava para o outro lado, via as árvores pequenas assim. Mas desse lado também vinha um rio pequeno, com uma água transparente, e eles se encontravam. Aqui havia uma árvore grande e os galhos deitavam sobre o encontro das águas. E atrás, na floresta, havia uma casa onde morava mãe e o filho. O filho mais ou menos desse tamanho assim. Um dia ele falou para a mãe dele: "Ô mãe, amanhã eu vou pescar." "Você não vai pescar sempre?" "Mas mãe, amanhã eu quero ir antes que o sol apareça." "Ou já está enxergando no escuro?" "Não mãe, mas eu queria fazer uma experiência." E então a mãe falou: "Ah, tá bem meu filho, mas precisa ter cuidado com Seu-Si." "Quem é Seu-Si, mãe?" "É uma velha." "Ah, mãe, eu vou ter medo de uma velha." "É uma velha que ela come tudo que ela vê pela frente, ela nunca fica satisfeita." "Ah, mãe, então ela vai comer primeiro as pontas das minhas flechas." E aquele menino corajoso se preparou e antes do sol nascer, ele foi para esse lugar do encontro das águas, onde havia essa árvore, e ele tinha feito sobre os galhos, amarrou alguns galhos e fez como se fosse uma mesa, o que nós chamamos de mutar. E de lá ele podia pescar sem medo da cobra grande. Colocou o seu cesto lá, preparou a sua flecha, e quando ele ouviu um barulho do movimento da água, ele soltou a flecha, e aí, com uma cordinha que tinha amarrado na flecha, puxou seu primeiro peixe, colocou dentro do seu cesto, preparou novamente, esperou, e a água movimentou, ele flechou novamente, puxou o peixe. O sol começou a surgir, e ele falou: "Bom, aqui tem bastante comida, vou embora." Mas ele ouviu que vinha do Rio Grande alguém remando na canoa. Tchá, tchá. E esse alguém jogava uma rede assim enorme na água e puxava aquela rede cheia de peixe. Jogava aqueles peixes dentro da canoa e ainda os peixes se debatendo, se devorava todos aqueles peixes cru. Era Seu-Si. E aquele menino corajoso se acocorou, ficou quietinho lá em cima do mutar para que Seu-Si não percebesse. Mas Seu-Si veio no rumo dele e logo viu assim que havia uma sombra dentro da água, que ela achava que era um peixe enorme. Claro, ela jogou a rede e puxou, mas não pegou. Olhou e estava lá novamente a sombra, e ela jogou mais rápido e puxou, mas também não pegou. E o menino não se aguentou. "E você tá aí, meu neto? Vem cá com a vovó." Vem cá, senão vou mandar as tucandeiras aí." E quando ela falou, começaram a aparecer umas formigas gigantes subindo naquela árvore, e aquele menino esperto pegou um galho e começou a bater, e as formigas todas foram caindo na água. Esperto, hein? "Desce aqui com a vovó." Vem cá, senão eu vou mandar. E os marimbondos, e quando ela falou, começou a vir assim um enxame de marimbondos, e o menino esperto quebrou um outro galho e começou a bater, mas eram tantos marimbondos que começaram a picar o corpo dele, e ele tinha que fugir dali, e ele caiu na água. Quando ele caiu na água, Seu-Si já estava com a rede preparada, jogou a rede, pegou o menino, colocou dentro da canoa, enrolou na rede e falou: eu vou te comer assado." E ela levou para a casa dela. Ao chegar na casa, Seu-Si pegou aquele menino e colocou lá no terreiro. Só que estava faltando lenha, e ela correu para a floresta para buscar lenha. Na casa de Seu-Si morava a filha dela, que também tinha mais ou menos o tamanho e a idade do menino. E ela pensou: engraçado, minha mãe, quando chega ela fala o que ela trouxe, mas hoje não falou nada. Tem alguma coisa estranha. E ela tentou abrir aquele embrulho, olhou, mas não conseguiu ver. E a curiosidade foi tão grande que ela abriu
rasgou aquela rede e aí pulou aquele meninão bonitão e falou: olha, me salve porque Seu-Si quer me pegar. Ah, não posso fazer isso não. E a menina achou aquele menino tão bonito, falou: não vou deixar que minha mãe capture ele. Aí ela falou: tá vendo aquela árvore grande? Corre para lá e me espera lá. A menina então olhou para um lado, viu que já havia um pilão, pegou cera de abelha e fez o embrulho como estava, enrolou na rede, deixou lá e entrou na casa. Seu-Si, daquela ânsia de comer aquele menino assado, fez um fogo, fez um giral, colocou lá, sentou-se e esperou. O fogo começou a aquecer a cera começou a derreter e Seu-Si achava que era gordura. Tá uma delícia. E ela esperou mais um pouquinho e de repente aquilo explodiu no fogaréu. Bum! Ela viu que não tinha nada de menino ali, mas um pilão. Ela não pensou duas vezes. Menina! Que foi, mãe? O que foi, mãe? Cadê o menino que estava aqui? Ah, mãe, eu não sei, você sabe. Ela falou: ah, mãe, eu fui olhar e aí ele fugiu. E ele fugiu para onde? Seu-Si ficou tão zangada que ela saiu correndo para tentar pegar esse menino. E quando ela estava muito zangada, tinha um canto que era assim: can, 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 e foi embora. Can, 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 can. Seu-Si saiu para a floresta para tentar capturar aquele menino. E a menina correu lá para onde estava o menino. Falou: precisamos correr porque logo, logo ela vai descobrir e vai vir atrás da gente. E começaram a correr, correr, correr. E aí a menina teve uma ideia de fazer uma cesta de folhas de palmeira. E quando jogava no chão, naquele tempo tudo era mágico ainda, virava um bicho e Seu-Si pegava aquele bicho pelas patas e devorava todo. E continuaram a correr, correr, correr. E a menina ficou pelo caminho, cansou-se. E o menino agradeceu e seguiu o caminho dele. E ele começou a ouvir de longe, can, 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 e correu, correu, correu. E ele viu um bando de macaco que estava colhendo mel. Falou: macaco, me salve porque Seu-Si quer me pegar. Ah, gente, não pode não. E aí o macaco, esperto, se Seu-Si encontrasse ia devorar geral, pegou ele e falou: ó, colocou dentro do pote e Seu-Si passou, can, 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 can. Tirou ele: olha, a gente não quer nada com Seu-Si, te manda. Ele agradeceu e continuou a correr. Correu, 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 começou a ouvir de novo, can, can, can. Ele viu um buraco enorme no chão e ele pulou dentro daquele buraco. Quando ele chegou lá, tinha uma cobra, surucucu de fogo, uma cobra venenosa. Ele falou: surucucu, me salve porque Seu-Si quer me pegar. Tá bem, fica aqui do lado. Mal ele chegou lá e entrou outra surucucu dentro daquele buraco e falou: a comida tá pronta? A comida tá pronta, mas a sobremesa tá uma delícia. O menino então sabia que era a sobremesa, mas enquanto surucucu macho e surucucu fêmea foram surucucar um pouco, se alimentar, ele aproveitou e saiu daquele buraco. Quando ele saiu do buraco, ele encontrou na árvore o pássaro Acauã, que come cobra, e a Acauã falou: quem é que tá aí? Falou: tem duas cobras, surucucu. E tem quantas saídas? Só tem essa daqui. Ah, então vai tranquilo que eu cuido disso aí. E aquele que já não era mais um menino, já era um rapaz, agradeceu e continuou a correr, 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 e começou a ouvir de longe, can, 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 e correu, 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 e can, can. E aí ele encontra o pássaro Tuiuiu, que estava à beira de um lago enorme, e estava pescando. E ele falou: ô Tuiuiu, me salve porque Seu-Si quer me pegar. Ah, não posso não, porque eu tenho que encher esse aturar aqui de peixe. E Tuiuiu, numa vagareza, pegava um peixe, colocava no seu cesto, pegava outro peixe, colocava no cesto. E Seu-Si se aproximando, can, can, can. Quando ele pega o último peixe, coloca lá e fala: sobe aí. E Tuiuiu começou a voar com aquelas asas enormes, cada vez mais alto, cada vez mais longe, cada vez mais alto e cada vez mais longe, e voou por muito tempo. Lá de cima eles olharam e viram um rio enorme e um outro rio menor. E ele encostou lá na beira do rio e deixou aquele velho
e falou: acho que seu Si não vai te encontrar mais aí não. Aquele velho agradeceu o Tuiuiu e olhou para a floresta, estava aparecendo uma fumaça, e ele foi lá ver o que que era. Quando chegou lá próximo, era uma casa, e nessa casa tinha uma senhora bem velhinha, que ela estava com uma vara enorme assim, espantando uma cutia que ela estava comendo a mandioca que ela tinha acabado de trazer da roça. Sai, cutia, sai, cutia, sai, cutia. E ela olha e vê aquele velho lá e fala: tudo bem? Ele não responde nada. Quer água? Ela leva a água até ele, ele fica satisfeito, está com fome, e ela leva até a casa, e ele se alimenta, fica satisfeito. E aí ela pergunta: me conta a tua história. E aí ele vai contar a história dele. Um dia eu fui pescar, e aí seu Si me capturou, levou para sua casa para me comer assado. E a filha dela me salvou, corremos, fugimos, mas ela ficou pelo caminho e encontrei um bando de macaco. Eles me ajudaram por um momento, mas não podiam ficar comigo. Então eu continuei a correr. Então encontrei em um buraco o surucucu, mas o surucucu também queria me comer. Mas eu consegui sair. Eu encontrei o pássaro acauã, que come cobra, que também me ajudou. E eu continuei a correr. E por fim encontrei Tuiuiu, que me trouxe até aqui. A velha olhou para ele e viu que era muito parecido, e então ela falou: olha, um dia o meu filho foi pescar e nunca mais voltou.